turminha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, atendendo a pedidos, aproveito gravar uma aula por meio de vídeos e nós falaremos sobre sinais de pontuação. Mas afinal, por que nós estamos falando tanto sobre sinais de pontuação? É porque eles são muito importantes. E por que eles são tão importantes? Porque eles dão sentido àquilo que nós escrevemos. Quando nós falamos, nós usamos a nossa voz, a nossa entonação. Mas quando nós escrevemos, nós precisamos dos sinais de pontuação para expressar aquilo que nós queremos dizer. E para mostrar isso para vocês, eu vou usar uma ilustração. Vou contar para vocês uma historinha. Prestem atenção. Um homem, esposo e pai de família, muito rico, estava muito mal, agonizando. Pediu papel e caneta e escreveu assim: deixo meus bens à minha esposa, não a meu filho, jamais será dada a herança à minha filha, nada darei aos parentes. E morreu, antes de fazer a devida pontuação. A quem ele deixava a fortuna, afinal? Eram 4 concorrentes. Primeiro, o filho fez a seguinte pontuação: deixo meus bens à minha esposa? Não. A meu filho. Jamais será dada a herança à minha filha. Nada darei aos parentes. Depois, a esposa fez uma cópia do escrito e pontuou assim: deixo meus bens à minha esposa, não a meu filho. Jamais será dada a herança à minha filha. Nada darei aos parentes. Em seguida, a filha, também com uma cópia do original, fez a seguinte pontuação, para favorecê-la: deixo meus bens à minha esposa? Não. A meu filho? Jamais. Será dada a herança à minha filha. Nada darei aos parentes. E por fim chegaram os parentes e fizeram a seguinte interpretação do bilhete deixado: deixo meus bens à minha esposa? Não. A meu filho? Jamais. Será dada a herança à minha filha? Nada. Darei aos parentes. Com essa pequena história, vocês puderam perceber a importância do uso da pontuação. E nós já conhecemos alguns sinais. Os principais são o ponto final, que indica o final de uma frase. E você, que já conhece bem esse sinal de pontuação, pode aproveitar e praticar. Dá um pause no vídeo e formule uma frase legal, utilizando o ponto final. Você pode criar uma frase afirmativa ou negativa. O importante é que ela termine com um ponto final. Temos também o ponto de interrogação. Esse é fácil, né? Indica que a frase é uma pergunta. Sua frase agora deve querer saber alguma coisa. Vamos lá. Crie uma frase com uma pergunta utilizando o ponto de interrogação. Ponto de exclamação. Ao final de frases expressivas que demonstrem emoção. Que tal agora expressar uma admiração, ou uma surpresa, ou um espanto? Tente criar uma frase em que você tenha que colocar a sua emoção e no final usar o ponto de exclamação. 2 pontos para indicar a fala, para introduzir uma fala, normalmente num diálogo, numa história. E o travessão para iniciar a fala da personagem. Esses 2 sinais quase sempre andam juntos, principalmente em diálogos, numa história. Então agora crie você um pequeno diálogo em que você utilize esses 2 sinais de pontuação, os 2 pontos e o travessão. Temos as reticências, também conhecidas como 3 pontinhos. Elas indicam que a ideia ficou por terminar.
São vários os usos das reticências. Podem ser utilizadas até para mostrar uma indecisão ou mesmo timidez. Exemplo: não sei se devo aceitar o convite. E algo fica por dizer. E a vírgula? Esse sinal tem várias funções, como separar o aposto, isolar o vocativo, acrescentar uma explicação. Não se preocupem com esses nomes, tá? Vocês vão aprender sobre isso mais pra frente. Isolar termos explicativos no meio de uma frase, separar elementos em uma lista. E por falar em lista, que tal você produzir uma lista de tudo que você tem feito em casa nessa quarentena? Não esqueça de separar os itens por vírgula. Vamos praticar? Faça o seu texto. Tenho certeza que você vai conseguir. É isso. Esses são alguns dos principais sinais de pontuação. Nós veremos ainda outros, mas eu tenho certeza que você já aprendeu e não vai mais escrever textos sem sinais de pontuação, porque você vai usá-los para sempre. São eles que mostram aquilo que você quer realmente dizer nas suas frases, nas suas histórias, nos seus textos. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, fiquem com Deus!